A psicologia do dinheiro. Você já ouviu a história de Ronald Read, o zelador que acumulou 8 milhões de dólares em economias quando faleceu em 2014? Isso mesmo, um zelador com 8 milhões de dólares. E ele não ganhou na loteria nem herdou esse dinheiro. Ele simplesmente economizou de forma consistente ao longo da vida, deixando o poder dos juros compostos fazer a sua mágica. A moral da história é que seu comportamento com o dinheiro é frequentemente mais importante do que o quão inteligente você é. Mesmo que você não tenha um diploma de Harvard ou não trabalhe em Wall Street, é possível enriquecer apenas agindo de maneira sensata. Como Morgan Housel diz, sucesso financeiro não é uma ciência exata. É uma habilidade suave, onde como você se comporta é mais importante do que o que você sabe. Passe os próximos 10 a 15 minutos assistindo a este vídeo e você pode dominar essa habilidade suave de investir. Este é um resumo dos 5 principais ensinamentos do livro A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. E este é o investidor sueco, trazendo para você as melhores dicas e ferramentas para alcançar a liberdade financeira através do investimento no mercado de ações. Aprendizado número 1. Pague o preço. Vamos supor que você queira um novo e bonito relógio. Você vai à loja para conferir as opções. Está em busca de algo que impressione seus amigos e a pessoa especial que você está saindo. Agora você tem uma escolha: pagar pelo relógio ou roubá-lo e sair correndo. Acredito que você escolheria a primeira opção, independentemente da sua capacidade física. Você pegaria seu cartão e faria o pagamento. O ponto é que você sabe que ter um novo relógio tem um preço, uma taxa. E com investimentos é a mesma coisa, também tem um preço. Ao longo dos vídeos neste canal, há alguns ensinamentos recorrentes para obter altos retornos, um deles é ter um portfólio um pouco concentrado, com Peter Lynch sendo talvez a exceção. O portfólio concentrado traz uma característica ao seu desempenho: será volátil. Esse é o preço, a taxa, para obter altos retornos no mercado de ações a longo prazo. Se você não tem estômago para aguentar quando o seu patrimônio líquido diminui, digamos, 20% em uma única semana, enquanto 2 de suas principais participações reportam lucros trimestrais abaixo do esperado pelos analistas, não mire em maximizar seus retornos, porque quanto maiores os retornos, maior essa taxa costuma ser. Vamos imaginar que você, há 10 anos, pudesse visualizar o brilhante futuro da Netflix e investiu uma grande parte do seu patrimônio na ação. Bem, você seria uma pessoa bastante rica hoje. No entanto, você poderia pagar o preço dessa jornada? A Netflix teve muitos grandes declínios durante esse período. Você teria ficado tranquilo durante 2011, quando a Netflix perdeu muitos clientes e o preço das ações caiu 80% do seu pico durante os meses seguintes? Os retornos do seu portfólio pareceriam terríveis. O que você diria ao seu cônjuge e filhos? Você suportaria encará-los sabendo que poderia ter colocado o futuro deles em risco? Ainda acharia que investir quase tudo na Netflix foi uma boa ideia? Este é, claro, um exemplo extremo, mas mesmo que você tenha algo menos extremo do que uma abordagem all-in na Netflix, terá que pagar o preço da volatilidade de qualquer forma. Suponha que você tenha comprado um fundo de índice S&P 500 em 1980. Ainda teria que enfrentar cerca de 13 anos combinados quando seu portfólio de investimentos estava 20% abaixo do seu pico. E cerca de 8 meses quando estava 50% abaixo. Isso é difícil. Investir no mercado de ações é algo excelente, que permite a criação de riqueza como poucas outras opções. Mas não se engane, não é de graça. Todos os investidores experimentarão volatilidade, e você deve encará-la como o preço que paga por um futuro mais brilhante. Aprendizado número 2, nunca é suficiente. É um fenômeno muito interessante que você possa dar a alguém um bônus de 2 milhões de dólares, e essa pessoa estará bem até descobrir que a pessoa ao lado recebeu 2 milhões e 1. Aí ela fica doente pelo próximo ano. O capitalismo é excelente em fazer duas coisas: gerar riqueza e gerar inveja. A vontade de superar seus vizinhos, colegas e amigos pode ajudar a energizar seu trabalho árduo e motivá-lo a realmente conseguir. E claro, ser motivado a se tornar mais produtivo e fazer um trabalho significativo é uma coisa boa, mas a comparação social também pode nos fazer sentir que nunca somos suficientes. Vamos olhar para algumas estatísticas. Para pertencer a 1% dos maiores ganhadores de renda nos Estados Unidos, você precisaria ganhar algo em torno de 500 mil dólares por ano. Isso é o que um médico altamente especializado, vamos chamá-lo de Bill, ganha, e por quase qualquer padrão, Bill seria considerado rico. Ele pode se dar ao luxo de dirigir carros de luxo, fazer longas férias em países exóticos, talvez contratar alguém para fazer o trabalho que ele acha tedioso, etc. Bill está se sentindo bem consigo mesmo e com o que alcançou financeiramente na vida. Bem, isso até ele comprar uma casa de férias nos Hamptons e perceber que tinha Stan como vizinho. Stan pertence ao 1% do 1%. Ele é CEO de uma grande empresa pública e ganha impressionantes 10 milhões de dólares por ano.
Agora, você esperaria que pelo menos este estivesse satisfeito com suas realizações financeiras, mas não. Este cara era amigo de infância de Michael Jordan, e este grande jogador de basquete pertence a 1% do 1% do 1%. E bem, comparado à fortuna de cerca de 2 bilhões de Michael, o salário anual de 10 milhões de Stan de repente parece insignificante. Isso termina aqui? Bem, não termina. Porque Michael ocasionalmente vai a festas com celebridades onde um cara chamado Jeff Bezos aparece. Bezos está no 1% do 1% do 1% do 1%, e ele aumentou seu patrimônio líquido em cerca de 75 bilhões em 2020, agora sentado em algo como 200 bilhões. Sempre há um peixe maior. O tipo de inveja que surgiu de comparações desse tipo fez muitas pessoas fazerem coisas tolas ao longo da história. Alguns alavancaram seus portfólios até o limite para subir a um nível mais alto na pirâmide, apenas para perder tudo e depois cometer suicídio. Alguns agiram com informações privilegiadas e perderam tanto sua reputação pessoal quanto depois sua liberdade quando foram para a prisão. Muitos abandonaram suas famílias e depois tiveram seus parceiros os deixando ou traindo, ou ambos, como resultado. Ao assistir a este canal e aprender a se tornar um investidor de sucesso, é provável que em algum momento você alcance um nível de liberdade financeira que o Joe médio só pode sonhar. Mas você precisa, em algum momento, aceitar que o suficiente é suficiente. Não trocaremos algo que temos e precisamos por algo que não temos e não precisamos, mesmo que gostaríamos de tê-lo. Aprendizado número 3. Loucura está nos olhos de quem vê. À primeira vista, parece que muitas pessoas fazem coisas loucas com seu dinheiro. Alguns gastam quantias ridículas em itens ridículos, e outros escondem dinheiro debaixo do colchão. Mas lembre-se de que as pessoas vêm de diferentes origens, com diferentes infâncias, diferentes pais, diferentes experiências de vida e diferentes educações. Tudo isso se soma a diferentes perspectivas e valores. O que parece loucura para você pode fazer total sentido para mim. Morgan usa o exemplo dos bilhetes de loteria no livro. As famílias de menor renda nos Estados Unidos gastam mais de $400 por ano na loteria. Isso é 4 vezes mais do que a média no grupo de maior renda. Combine isso com o fato de que mais de um terço dos americanos não consegue reunir $400 para uma emergência. Essas pessoas gastam seu fundo de emergência em bilhetes de loteria? Parece loucura, não é? Mas novamente, não temos a mesma perspectiva que eles. Tente ver do ponto de vista deles, eles vivem de salário em salário, com pouco espaço para economizar dinheiro, muitas vezes não têm educação e, portanto, uma trajetória de carreira boa, não podem pagar por férias agradáveis ou um carro novo, e não podem colocar seus filhos na faculdade sem uma montanha de dívidas. Comprar um bilhete de loteria é a maneira deles de comprar o sonho que muitos de nós já vivemos. É por isso que eles compram mais bilhetes de loteria do que nós. Não parece tão louco, afinal, não é? Então, como isso faz de você um investidor melhor? Por um lado, reconhecendo que somos diferentes, ficamos menos tentados a copiar um portfólio ou estratégia de investimento que não se encaixe em nossos próprios objetivos. Por exemplo, nosso próprio perfil de risco pode ser maior do que o de um bilionário, pois nosso foco está mais em ficar rico e não tanto em continuar rico. Copiar o portfólio do bilionário pode ser subótimo para seus objetivos. Reconhecer as diferenças também pode nos ajudar a dizer não mais facilmente a investimentos que estão fora do nosso próprio círculo de competência. Tome a GameStop, por exemplo. Como não sou um trader, não participei desse drama. Não é minha carta para jogar. Entender as perspectivas diferentes das pessoas, ou pelo menos que há lentes diferentes para ver o mundo, ajudará você a entender melhor a nossa sociedade e a trilhar o caminho que é seu. Aprendizado número 4, Pequiabu. O que a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, as crises financeiras e a Covid-19 têm em comum? Todos foram eventos que moldaram nossa sociedade, tiveram impactos enormes nos mercados financeiros e eram praticamente impossíveis de prever. Nassim Taleb, um dos meus autores favoritos, se referiria a esses eventos como cisnes negros. A definição de um cisne negro é que, 1. É um outlier. Nada do que aconteceu antes pode apontar convincentemente para a possibilidade do evento. 2. Tem um impacto extremo. 3. Torna-se explicável após o fato. A natureza humana nos engana ao nos fazer acreditar que deveríamos saber que isso aconteceria o tempo todo. Imagine que é a Black Monday de 1987. Como você teria reagido ao mercado perdendo quase um quarto do seu valor em um dia? Você teria sido uma das pessoas que gritou, venda! Venda! Ou você teria conseguido enfrentar a tempestade, talvez colocando fichas adicionais que guardou à margem? Aqui está um fato interessante: se você investiu no índice S&P 500 há 20 anos, mas perdeu os 4 melhores dias de desempenho do mercado de ações, teria um retorno de 164% em vez de 291%. Essa é uma diferença bastante grande.
A moral deste aprendizado é que é mais útil preparar-se, mentalmente e financeiramente, para um desastre que você não pode prever do que esperar que você consiga reagir antes de todos os outros. Pare de ouvir projeções macroeconômicas. As coisas que causarão grande medo entre a comunidade de investidores no futuro são as coisas que são improváveis de serem previstas de qualquer maneira. Aprendizado número 5. A sedução do pessimismo. Se eu fosse lhe dar uma série de razões pelas quais o mercado vai despencar ainda este ano, mencionando a enorme dívida governamental dos Estados Unidos, que os cheques de estímulo podem levar ao retorno da inflação, e talvez algo sobre novas cepas de Covid-19, você provavelmente ficaria intrigado e talvez terminasse com uma visão bastante negativa de onde estamos no ciclo do mercado no momento. Se, em vez disso, eu lhe desse exemplos de por que as coisas provavelmente continuarão a melhorar, mostrando como a expectativa de vida está aumentando, como a energia sustentável está ficando mais barata ou como o poder de computação está explodindo, você provavelmente apenas daria de ombros e não pensaria duas vezes sobre isso. Todos sabemos que a pessoa pessimista soa tão inteligente, e o otimista soa ingênuo em comparação, por quê? Daniel Kahneman, autor de Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, diz que a assimetria em relação à perda e à escuta de pessimistas é um traço evolutivo. Quando comparadas ou ponderadas diretamente entre si, as perdas têm um peso maior do que os ganhos. Organismos que tratam as ameaças como mais urgentes do que as oportunidades têm uma chance melhor de sobreviver e se reproduzir. Tendemos a ouvir os pessimistas com mais cuidado, não apenas por razões evolutivas, mas também porque o progresso acontece muito mais devagar do que os retrocessos. O progresso raramente acontece da noite para o dia, mas os retrocessos geralmente acontecem. Como tragédias e retrocessos acontecem em períodos de tempo muito mais curtos, é muito mais fácil criar uma história intrigante e convincente em torno deles, e, portanto, recebem mais atenção. Para criar uma história otimista sobre o futuro, devemos olhar para horizontes de tempo mais longos. Isso geralmente se torna mais vago e menos dramático. Saber que você talvez se fascine mais por um pessimista e menos por um otimista pode ajudar você a se tornar menos assimétrico em relação a isso no futuro. O mundo é melhor do que você pensa, como diria Hans Rosling, da Suécia. Então, você não vai ficar rico no mercado de ações sem pagar o preço da volatilidade. A inveja é o pior dos 7 pecados capitais. Nunca arrisque o que você tem e precisa pelo que você não tem e não precisa. Perspectivas diferentes causam cursos de ação diferentes serem razoáveis ou racionais. Em vez de tentar prever desastres, prepare-se mentalmente e financeiramente para que você possa sobreviver a eles. Tenha cuidado ao receber conselhos de investimento. Entenda que o pessimismo apela mais aos seus instintos de sobrevivência do que o otimismo. Isso é tudo por hoje, mas não é tudo de Morgan Housel. Confira o livro, é uma verdadeira joia. Aqui está uma sugestão do que você pode assistir a seguir se quiser entender mais sobre a psicologia humana e sua relação com o dinheiro. Até mais! Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre como investir de forma inteligente e estratégica, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que eles também possam aproveitar essas dicas valiosas. E lembre-se, os melhores investimentos começam com conhecimento. Vamos juntos construir um futuro financeiro mais sólido e próspero. Até a próxima!